e já informou logo na abertura das palavras dele que vai votar sim para que a presidente afastada Dilma Rousseff vá ao julgamento final do processo de impeachment aqui no... Exclusivas e análises para estimular o debate público nacional. Pernambucana e pós-graduada em Ciência Política e Economia, a jornalista está radicada na capital federal desde 1999. Ao longo dos anos de cobertura política, Rosiane acompanhou as relações de poder nas gestões Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Temer e Jair Bolsonaro. Rosiane Kennedy participou da cobertura de grandes fatos políticos, como o impeachment da ex-presidente Dilma, o julgamento do mensalão do PT e a primeira vitória de Lula em uma eleição presidencial. Na mídia, já foi comentarista de política na Globo News, na Rádio CBN e editora-chefe e âncora no SBT e SBT News. Agora, Rosiane Kennedy se junta ao time de colunistas do Estadão para trazer, além de análises, muitas informações dos bastidores da capital federal. Hoje ela está aqui com a gente para bater um papo, para a gente falar mais sobre a coluna do Estadão e também os desafios da cobertura política e econômica neste país que não é brinquedo não. Oi Rosiane, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada pela acolhida, inclusive, eu estou me sentindo muito bem acolhida, muito feliz de estar nessa nova casa e já vou contando para quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, mais feliz ainda quando me chamaram para participar do podcast na Rádio Eldorado, porque todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, faço questão de gritar aos quatro cantos o quão apaixonada eu sou por rádio. Sensacional. Bom, Rosiane, já quero te ouvir logo de cara, a coluna já está a todo vapor, você já está trabalhando, você nunca parou de trabalhar, mas agora trabalhando para a coluna do Estadão. Queria te ouvir um pouco sobre esses primeiros dias e também suas expectativas em relação à própria coluna do Estadão. De verdade, assim, acordo e vou dormir todo dia com frio na barriga. Igual quando a gente vai entrar ao vivo, assim, né, que uma notícia muito séria. No caso da coluna, me dá frio na barriga o dia inteiro. Isso está sendo algo muito interessante, porque é a primeira vez que eu trabalho com coluna, mas coluna de pequenas notas, né? E antes eu fazia coluna, e fiz coluna várias vezes, cheguei a fazer coluna escrita, inclusive, mas de análises. Quer dizer, trazia toda uma contextualização política, analisava, trazia o noticiário fazendo a análise daquilo ali, do ambiente político e essa relação política-economia. Dessa vez são várias notas. Aí agora eu penso até assim, né? O cérebro já assim, gente, são 10 notas, são 10 notas, são 10 notas, pelo menos, né? Pelo menos 10 notas. Porque quando você pensa assim, são 10 notas, você tem que pensar que parece que o texto é uma coisa pequenininha, é fácil, é rápido. Não, é muito difícil, porque cada nota dessa é uma apuração imensa. Em especial no ambiente de política, que você tem que ouvir para cada assunto que você vai apurar, várias e várias e várias pessoas, de várias correntes políticas, às vezes dentro do próprio partido, porque você tem que entender cada corrente partidária para saber se o que estão te falando tem realmente uma base ou é alguém que quer meramente plantar alguma notícia. Então, é um desafio enorme, estou muito empolgada, está sendo um trabalho muito intenso, porque traduzir política não é fácil. De fato, não é. E quando a gente fala que ela é ainda mais digital, é uma coluna que tende a acompanhar mais o dia do leitor, que é um leitor que não para ler apenas uma vez ao dia, ele pode acompanhar toda a sua jornada? Exato, a ideia agora é essa principalmente, quer dizer, eu chego na coluna com essa missão, de dar uma visão muito mais ampla para essa cobertura no digital. E quando eu digo mais ampla, porque a coluna já está no digital, obviamente, né, todos esses anos, desde que ela foi retomada em 2016, só que aí agora a gente traz uma dinâmica de tudo a gente realmente já colocar no digital. Eu não tenho por que guardar nada para amanhã, não. As pessoas querem saber agora. Se tem informação agora, já traz a informação agora. E já passa diretamente para as redes sociais. Então, tem uma dinâmica maior. E a ideia é, inclusive, a gente já começou essa semana a fazer isso, aos pouquinhos, mas a ideia é expandir, que é trazer também vídeos. Porque eu acho que isso, Manuel, é uma coisa que eu acho que a gente que é de rádio, eu falo a gente que é de rádio porque eu sempre vou ser uma pessoa de rádio, não adianta, isso é DNA mesmo, é uma paixão eterna. A gente que é de rádio e que pegou o rádio desde antes de ter a imagem, de ter a transmissão,
a gente sempre tem a ideia de trazer a imagem que a gente tem daquele assunto que a gente está tratando. Eu não estou com uma foto, não tinha uma foto no ar, um vídeo no ar, é muito específico mesmo. Assim, eu sinto a necessidade de fazer esta imagem chegar à mente de quem está nos acompanhando, né? E aí, como fazer isso também para uma coluna de texto escrito, né? Então, vamos trazer vídeo. Por exemplo, uma coisa bem boba. Hoje eu estava entrando aqui no Congresso, e aí eu fui entrando, e o Congresso, não sei se você conhece, mas o Congresso é muito bonito, é uma estrutura muito bonita. E eu fiquei pensando, gente, as pessoas que leem política todo dia, veem aquela imagem macro, né? Será que essas pessoas conhecem esses corredores? E eu já me deu vontade de sair com o celular, sabe? Fazendo aquela transmissãozinha, tipo, o que o meu olho enxerga? Deixa eu ser um pouquinho do teu olho dentro desses corredores. Por que isso? Porque ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo dentro de um plenário, como que é quando a gente fala assim, nos corredores do Congresso, né, a cobertura política, nos corredores do Congresso não se fala em outra coisa. Por quê? Porque é cheio de corredor mesmo, não é meramente para ter uma palavra, para preencher a frase, não. É porque é assim. Então, eu venho com essa missão também de trazer essa dinâmica, essa agilidade e essa imagem, esse vídeo, essa foto e tudo que a gente for conseguindo trazer, como disse o nosso diretor, mensagem, trazer a notícia por imagem, por vídeo, por texto, até por sinal de fumaça, se for preciso. Ô, Rosiane, você sente que o ambiente político mudou muito no Brasil nos últimos anos e essa polarização até mais feroz impôs novos desafios para a cobertura política? Qual que é a sua percepção, Rosiane? Eu acho que tem muitos novos desafios, muitos mesmo. E assim, um ambiente político que vem mudando, na verdade, ao longo de muitos e muitos anos. A gente não pode até falar, tipo, da gestão passada para agora, nas 2 últimas eleições presidenciais, não, é muito mais antigo. Por exemplo, o tom de agressividade dos políticos, isso veio subindo, a temperatura veio subindo. Só que aí a gente passou a ter uma presença muito forte das redes sociais que faz uma diferença na cobertura, porque a gente vê os assuntos simplesmente vão se multiplicando nas redes sociais numa velocidade que antes não chegaria, não tem como. E aí, se é uma notícia verdadeira, você vai ter que correr para ver aquilo ali, se é falsa, você vai ter que ver o impacto daquilo para desmentir mesmo e alertar a população de que é uma mentira. E enquanto isso está acontecendo no ambiente de redes sociais, tudo está acontecendo aqui nos ambientes de poder. Então, a gente tem que ficar atento com o que está sendo posto de verdade e mentira o dia inteiro, o que a gente tinha meramente no contato dos políticos, nos telefonemas, né, nessas correntes, agora a gente ainda tem que ter toda uma avaliação do impacto disso, de repercussão, e ficar monitorando também, né, porque os políticos, por exemplo, vamos pensar, eles queriam dar uma mega mensagem, para dar uma dimensão, eles escolhiam determinado veículo, né, vamos pensar 20 anos atrás, eu quero dar determinado tipo de mensagem, vou escolher um veículo que tenha um alcance muito grande, vou falar isso naquele veículo. Aí agora não, simplesmente ele entra ali numa rede social, faz uma live, faz uma postagem, grava um vídeo, posta, publica e dimensiona aquilo. E aí lá vai a gente correr, né, Nilo? E ter o equilíbrio que a gente precisa ter eternamente em jornalismo, na cobertura política mais ainda, na minha avaliação, porque é a área que eu cubro, obviamente, porque política, a gente vê o país aí dividido, né, rachado ao meio, né, que a gente vê, e aí isso movimenta, igual Fla-Flu, paixões. Quando a nossa missão como imprensa é trazer de fato, não essa paixão de um lado, essa paixão do outro, esse fanatismo que existe de cada um dos lados. É ver o que existe de sério, o que é que tem ali de fato que impacta na vida da pessoa, além daquela verborragia política, o que é que de fato daquelas palavras ditas ali no plenário ou no corredor, o que é que aquilo de fato tem que vai impactar na vida da população? Porque, Emanuel, eu vou te contar um negócio que sempre me deixou muito, não é indignada, mas muito agoniada até, aqui em Brasília. A gente tem o hábito em Brasília de cobrir, isso é uma coisa bem entendimento geral entre a imprensa, de que a gente tem um hábito muito de cobrir política
para os políticos e para os próprios jornalistas. Uau! Muito bom você dizer isso, Rosiane. Não, eu tenho que cobrir política para a população, porque senão eu não estou fazendo nada. Eu estou, no máximo, alimentando alguns egos. Você sabe que a última vez que eu fui a Brasília eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Eu falei, o risco de ficar refém justamente de só cobrir o Brasil oficial e se desconectar do Brasil real. E assim que eu vi seu vídeo de apresentação de chegada aqui no Estadão, quando você fala dessa preocupação no que você acabou de dizer agora novamente, de impacta a vida do cidadão, que impacta a vida da população. Isso é uma chave muito importante que não pode ser desligada nunca aí em Brasília, não é, Rosiane? Não pode. E a gente termina tendo um risco muito grande disso de cobertura. Porque, às vezes, a gente já está tão acostumado com determinados assuntos, e claro que em outros setores tem, por exemplo, os termos, né, termos técnicos que se usa muito, todo setor tem. Quando a gente vai cobrir economia, o economês, claro que existe, mas é algo muito além disso, não é questão de termo. É realmente entender que você está falando com a população. Ponto. Eu estou falando com a população. Mas o fulano está fazendo uma articulação XYZ. Sim, essa articulação vai ter que impacto na minha vida. Tem algumas pautas, assim, por exemplo, de intriga, de briga política dos partidos, que aí, toda vez que eu vou cobrir, assim, eu digo assim, mas como é que eu traduzo isso para a população? Porque se eu, vamos lá, vou com um monte de sigla de letrinha, de P, partido PX, YZ, está brigando com o partido Beta Gama Alfa. Mas isso vai acarretar o quê? Isso vai impedir a votação de algum projeto? E esse projeto é fundamental de ser aprovado? Se não for aprovado, vai acontecer o quê? Então é isso, eu sempre trabalhei muito mais com análise, em especial, que é uma coisa que eu gosto muito dessa relação política-economia, porque toda decisão política tem impacto econômico e vice-versa. Esse eu acho que é o maior desafio. Rosiane, eu queria falar um pouquinho de você, da sua trajetória. Você nasceu em Pernambuco, você ficou lá e começou jornalismo lá ou saiu de lá para fazer jornalismo? Não, eu comecei lá mesmo. Eu sou natural do Recife, torcedora do Náutico. Eu faço questão de falar tudo isso. Saudações alvirrubras para quem estiver me ouvindo. Todo mundo ri e fala assim, o Náutico está em qual divisão mesmo? Não me interessa, não vem me provocar. Eu sou torcedora do Náutico, acabou. Mas tem uma paixão muito grande. A gente pode falar de time de São Paulo. Eu sou muito apaixonada pelo Palmeiras. Então, mas meu time é o Náutico, tá? Mas como eu tenho filho torcedor do Palmeiras e como meu time nunca está em campeonato nacional, então eu tive que ter um outro time para ter paixão e ter torcida. Então eu fico ali enlouquecida acompanhando os jogos do Palmeiras. Mas eu sou de Pernambuco, sou de Recife mesmo. Eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco, porque na verdade eu fiz na Universidade Católica jornalismo, eu fazia administração na Federal, né? Eu fui em duas direções aí. Me formei lá no final de 1994. De imediato, eu fui contratada para trabalhar cobrindo Agreste e Sertão como repórter na afiliada da TV Globo. Então, eu já comecei como repórter da Globo no interior, né, no Agreste Sertão, na afiliada, e depois disso voltei para o Recife. Eu ficava nessa época em Garanhuns, fiquei um tempo lá, voltei. No Recife, trabalhei em alguns veículos, trabalhei tanto em TV como em rádio, como Rádio Clube de Pernambuco, trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei no SBT, enfim, trabalhei em várias empresas, e em 99 eu ganhei um prêmio de jornalismo lá, que era Heróis Anônimos do Recife, que era a ideia de contar a história de pessoas, isso lá, olha, final dos anos 90, pessoas que não ficavam esperando, sentadas, que tivesse alguma ação de uma organização ou de alguma ação do governo. As pessoas iam fazer por elas mesmas para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, você vê que desde lá atrás, essa coisa de falar com a pessoa, né? Chegar na pessoa, o que é que você pode fazer? Isso aí já estava lá atrás, né, comigo. E aí eu ganhei esse prêmio, que era o Prêmio Cidade do Recife de jornalismo, e vim para Brasília por convite. E daí eu estou aqui desde 1999. Nossa. Aqui eu já me pós-graduei em economia, ciência política. Quando eu cheguei aqui no Congresso, eu fiquei tão impressionada, que isso aqui, você conhece aqui, é um labirinto, né? É um labirinto. Aí eu entrava naquele congresso, via aquele pessoal andando para um lado para o outro, falei, gente, eu nunca vou nem aprender a andar aqui. E rapidamente aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu comecei a perceber
que eu saía com aquele monte de informação, tudo fervilhando. Quando eu saía, eu já chegava em casa pensando, o que será que vai acontecer amanhã, hein? O que será que vai acontecer amanhã? Eu descobri que aquilo ali virou minha novela, entendeu? Cenas dos próximos capítulos. Não existia série e, na época, para a gente ficar assistindo vários capítulos fazendo maratona, não. Então, eu passei a enxergar isso aqui como uma novelinha mesmo. Inclusive que tem aquelas situações que a história se arrasta, tem umas coisas que se arrastam. Aí, de um dia para o outro acontece tudo de um dia para o outro. Aquelas reviravoltas. E é isso, minha carreira foi assim. Aqui eu, né, fiquei muito tempo de rádio aqui em Brasília, mas sempre nessa cobertura política, que é o que eu realmente gosto de fazer. Esse aspecto acho interessante você comentar, né? Já que a gente está num veículo aqui que trata do áudio, né? Estamos em podcast. A sua trajetória no rádio é impressionante, né? E como as pessoas te reconhecem pelo rádio. Queria que você falasse da importância do rádio na sua vida. É tudo. Eu dei aula de radiojornalismo um tempo e toda vez eu virei realmente a expectativa da aula na faculdade. Eu descobri isso depois, tá? Eu já tinha parado de dar aula e aí encontrei alunos meus na rua uma vez ou outra, e uma menina me falou assim, professora, a senhora, na época que dava aula, acho mó barato, a senhora... Professora, a senhora na época que dava aula, quando acabava uma turma, que começava uma turma nova, todo mundo já ficava marcando no calendário para saber qual era o dia que você ia dar aula da história do rádio. E o final do repórter é isso. Mas por quê? Porque todo mundo na faculdade já sabia, era o dia que a senhora ia chorar na sala de aula. Entendi, gente, isso entrou meio que no calendário escolar, entendeu? Então, novo. Todo mundo esperava começar a aula de Rosiane e saber qual era o dia. E aí eu comecei a relacionar aquilo, de fato, em todas as minhas turmas, como tinha a programação das aulas, quando era o dia da aula, que ia falar do rádio, a história da importância do repórter, a sala era completamente lotada. Não tinha um aluno que faltava. Já tinha uma fama. Ganhei fama, porque eu chorava mesmo. E é isso, eu não vou pedir para você pôr, eu tenho o áudio em casa da última edição do Repórter Esso, assim. Eu sou muito apaixonada por rádio, minha vida é muito vinculada ao rádio. Eu cresci com meu pai, eu acordava com o rádio ligado ali, 5 da manhã o rádio estava ligado, e era ouvindo notícia mesmo, né? Na época que nem existia rádio All News, mas era ouvindo notícia, naquele noticiário super matinal. E aí eu fui crescendo, conhecendo, às vezes, algumas pessoas no ambiente de rádio, e fui cada vez me apaixonando mais. O rádio faz muita, muita diferença mesmo na minha trajetória de vida, porque eu sou muito grata, né? As coisas, mesmo quando eu trabalhava em outro veículo, eu sempre estava no rádio, porque eu nunca conseguia me desvincular do rádio, né? O rádio é um prestador de serviço, cara, é incrível, né? Aquela coisa bem de professor, né? Você pega o radinho, você hoje com o celular, o que seja, você tá lá no meio da lavoura, você tá com o rádio pendurado, ouvindo, você tá no carro, você tá ouvindo, você tá andando, tá no metrô, você tá ouvindo, não tem veículo que faça mais parte da sua vida. Exato, que trata da intimidade, né? Ontem, quando eu liguei para você me relatou umas coisas que eu falei, gente, isso é o rádio, porque você deixa entrar na intimidade, você se torna uma amiga da pessoa, a pessoa eternamente quase como casa com você, né, Rosiane? É bem isso, assim, eu já passei por situações curiosas, como eu falo muito, né, óbvio, eu não trabalharia nem em rádio, a gente passa o dia falando, mas é engraçado porque, inclusive, em casa eu sou caladinha, né, eu sou calada, porque a gente já fala tanto o dia inteiro que depois tem uma hora que você silencia, mas enfim, como eu ficava muito tempo no ar, e quantas transmissões eu não fiz, de demorar fazer 10 horas de transmissão, essas CPIs, julgamentos, enfim, que eu já passei situações engraçadas de estar em fila de supermercado, conversando, assim, com uma pessoa que estava comigo ali, um amigo, alguém da família, e me tocarem no ombro. Você é Rosiane Kennedy? Aí eu sou. E na época que eu nem estava fazendo TV, porque se você tivesse com a TV ali associada, era a imagem. Sim. E não era a voz. As Uau. pessoas guardam a voz. Isso para mim é incrível, né? É incrível. As pessoas têm certeza de que são amigas suas mesmo, porque você entra na vida dessas pessoas. Exatamente, é impressionante. Rosiane, eu queria fechar o nosso papo e agora eu vou puxar a Rosiane na lista, tá? Porque alguma coisa a gente precisa comentar sobre o atual momento político do país. Estamos em vias aí do governo Lula, o Lula 3, completar 6 meses, seu primeiro semestre. Eu queria que
você tem muita experiência na cobertura política de vários governos. Como é que você tem entendido esse começo de governo? É um governo com dificuldade de colocar mesmo uma agenda, um governo com dificuldade de articulação? O que você diria em linhas gerais até aqui, esse início do terceiro mandato do Lula? É o mandato mais difícil dele. Não se imaginaria isso a princípio, por exemplo, em termos de campanha, em época de campanha eleitoral, se ele ganhasse, mas é o mandato mais difícil, é o início de governo mais difícil. A gente viu a matéria da Vera Rosa esta semana, por exemplo, no Estadão, falando que nunca antes, né, até a gente resgata essa expressão que o Lula usou tanto nas gestões dele, nunca antes na história, nunca antes um governo, no início de governo assim, já enfrenta tantas CPIs dentro de um Congresso Nacional. É um governo que não tem voto suficiente na Câmara dos Deputados para aprovar um projeto de maioria absoluta ali, ele não consegue, tem 130 e poucos votos garantidos, quer dizer, é um governo, para você ter ideia, é um governo que tem o tamanho de votos, o volume de votos do que tinha uma oposição, ou seja, a minoria, né, em situações anteriores. É muito difícil, mas eu acho que o mais difícil desse contexto todo, deste governo, é porque o próprio governo não sabe ainda que governo ele quer ser. O governo Lula não sabe que governo ele quer ser neste momento. Ele não sabe se ele quer ser o governo da voz de extrema esquerda que Lula traz em discursos falando para o público dele e dando uma ressonância maior a vozes como a da presidente do PT, Gleisi Hoffmann e outros grupos mais à esquerda do PT. Se ele quer ser aquele governo que tem a voz do Fernando Haddad tentando fazer um meio de campo e conversar com o mercado, se quer ser um governo realmente que caminhe mais para o centro, como foi a chegada do Geraldo Alckmin nessa chapa, prometendo ser isso nesse governo, então ele não sabe qual é o governo que ele quer ser. Então, quando eles não sabem qual é o governo que quer, como eles não sabem o governo que querem ser, eles geram isso, uma dúvida dentro da própria base. Então, como é que a base se posiciona? Ou como é que você consegue unir uma base se nem você sabe o que é que você está pedindo? Tipo, você não chega em lugar nenhum se você não souber para onde você quer ir. Então, o governo hoje é isso. Não está chegando, está patinando dentro do Congresso Nacional, porque o próprio governo não sabe para onde quer ir. Cada grupo dentro do governo quer ir para um lado. Eu ouvi uma análise esses dias que eu achei muito interessante. E aí até conversei com outros políticos para entender se eles faziam a mesma leitura. Porque eu vi isso, para você ter ideia, dentro do ambiente do governo, em estruturas ministeriais, ouvi isso dentro da Câmara dos Deputados e depois fui confirmar no Senado. Ou seja, você vê que tem realmente um entendimento que vai nessa direção, que é o que eu vou dizer. O Lula, quando ele é eleito, nesse Lula 3, fica muito claro, e o que todo mundo já sabia, Lula é maior que o PT. É fato. Só que a aliança que ele formou é muito maior do que ele. A aliança com a ideia de centro é muito maior do que ele. Ele não consegue se sobrepor a essas pessoas. Por quê? Porque foi uma eleição que ele conseguiu porque ele juntou forças de centro. Então, ele não é maior do que essas forças de centro todas. E aí é preciso ele parar e refletir sobre isso. Excelente, Rosiane Kennedy, que agora está à frente da coluna do Estadão. Queria reforçar aqui o convite, né, que a gente está batendo um papo com ela, até para projetá-la ainda mais, mas a coluna do Estadão está full time no estadão.com.br. Tem também, evidentemente, na edição impressa do Estadão, diariamente, sempre com essas notas só aparentemente curtas, mas com apurações extensas e de grande qualidade, né, e com muita exclusividade também, que você pode acompanhar. Enfim, Rosiane, mais uma vez quero te agradecer pela conversa, dizer que você qualifica demais estar aqui com a gente no jornalismo do Estadão. Estamos muito felizes com a sua chegada, te desejar sucesso. Você já tem, mas mais sucesso e sorte. E um abraço. Obrigado, viu, Rosiane? Eu que agradeço o convite. Me chama mais vezes. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 19 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi.
Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.